Abra o entendimento daquele que está nos ouvindo, daquele que já está presente na sua casa. O maior convidado é o Senhor, que se faz presente no meio de nós. Já ouvimos aqui as lindas canções do Senhor, mas agora precisamos ouvir e aprender mais da Tua palavra nesta noite. Assim eu oro, pois eu agradeço e estou orando em Teu nome, Jesus. O versículo 12 dessa mensagem está escrito assim: portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Faz dias que essa mensagem ela tem sido ministrada ao meu coração, por motivo de pessoas que outrora eu conheci na caminhada cristã. Um dia pregava, um dia cantava, um dia evangelizava, um dia pastoreava, um dia adorava o Senhor no altar. E a palavra está nos ensinando que aquele que acha que está de pé, e a palavra de Deus está orientando para nós que estamos na casa de Deus, não é para quem está lá fora que já está no pecado, que já está ali no monturo do lixo, não. Essa mensagem é para nós que estamos na casa do Senhor todos os dias, em todos os cultos. Essa mensagem é para nós que estamos aqui no altar, para quem está pregando, para quem está louvando. Essa mensagem é para o obreiro que fica na porta, é para você que faz presente na casa do Senhor. E eu louvo a Deus por essa mensagem, porque essa mensagem ela tem sido bálsamo para a minha vida, para não cair em tentação. Eu glorifico o Senhor quando eu fui convidado por Deus a trazer essa mensagem. O Senhor me direcionou a trazer essa Bíblia aqui, por quê? Porque essa Bíblia ela faz parte da minha trajetória quando eu aceitei Jesus. Eu ganhei do meu líder, e eu estava lendo aqui a mensagem manuscrita por ele, e depois ele autenticou com o nome dele, e eu glorifiquei o Senhor. Porque ele falou: Fausto, eu vou te dar o melhor presente que um homem na terra pode receber. É o melhor manual para que através desse manual nós podemos chegar e encontrar com Jesus naquele grande dia. E é essa palavra que nos trouxe nesta noite, é uma palavra que nos cura. Eu quero refletir a memória de vocês que está aqui presente. Lembra quando você não conhecia Jesus? Você lembra o estado que você se encontrava um dia? Eu vou falar de mim mesmo. Um dia eu bebia, eu fumava, um dia eu vivia na homossexualidade, e aí um dia eu conheci a palavra de Deus. E essa palavra, através de um homem de Deus, foi ministrada ao meu coração. Eu aceitei Jesus, e ali a palavra de Deus foi ministrada e foi me libertando dia após dia. E aí chegou o dia de eu ser discipulado por pastores, por lideranças de jovens, aonde me acolheram e me abraçaram com tanto amor. E ali, aquilo que outrora eu era, eu fui deixando de ser pela misericórdia de Deus. Eu entrei na igreja bebendo, fumando, tudo que vocês puderem imaginar de ruim. Mas um dia a palavra me curou e me transformou. E hoje eu estou aqui no altar de Deus. Mas essa palavra nesse texto, ela foge o nosso caráter, para que nós que estamos aqui na presença de Deus, começando pelo altar, não achar que nós somos um Batman, não achar que nós somos um super-herói, não achar que a gente é forte demais. Porque o apóstolo Paulo deixa essa mensagem para aqueles que acham que está de pé. Em nome de Jesus, esses dias eu fiz um comentário, sempre estou na casa do pastor, a gente está sempre ali conversando, eu expus uma situação para ele e para a Cássia, uma situação que eu me emocionei muito, e eu fiquei triste com aquela situação. E eu falava: Jesus, tem compaixão, misericórdia, porque uma pessoa estava de pé, e aí deslizou, e hoje, infelizmente, está aí o resultado. E depois disso, eu estava andando na rua, eu encontrei ali com um homem que um dia pregava nessa cidade, ganhou muitos jovens para Jesus, e todos os dias que eu vou para o meu trabalho, e aquele homem, eu vejo ele ali catando lixo, catando reciclagem para comprar crack. E aí você imagina só, ele pregava, ele cantava, ganhava almas para Jesus. E Jesus está nos orientando: vigia. E a Bíblia vai nos orientar, se você for voltar um pouquinho para trás, a Bíblia fala que é para a gente primeiro vigiar para depois orar. Não adianta eu estar na casa de Deus orando fervorosamente aqui. Às vezes tem gente que até por um mistério, não é verdade? Mas se não vigiar, ela desliza, ó,
ela cai no fruto do pecado. Essa mensagem, ela venha sempre nos confrontar, porque eu glorifico a Deus quando Deus levanta alguém que está de pé para me corrigir, para me orientar, até mesmo para me exortar. Olha, Fausto, vem para o caminho de Deus, não falta ao culto, porque o inimigo está aí ao nosso derredor, doido para te tragar. E se você não se policiar, se você não vigiar, ele arma as armadilhas do Senhor. Amados, acha que o inimigo está feliz de você ter aceitado Jesus? Claro que não. Agora você imagina quando Deus te usa, aí ele fica mais infeliz ainda. Porque além de você ter entregado sua vida para Jesus, agora você é usado por Deus para tirar aqueles que estão lá do pecado. Então, amados, em nome de Jesus, eu glorifico a Deus por estar de pé, não é porque eu sou bom, é porque eu tenho sido prudente e vigilante cada dia. Já sempre ditei aqui, eu não sou de trazer muita gente na minha casa, gente assim que eu posso dizer, que vai me atrapalhar com a caminhada cristã. Eu não sou de postar alguma coisa que talvez vai me atrair a algo para o diabo me mandar uma mensagem no secreto. Eu não sou de assentar em alguns lugares, não porque eu sou bom, é porque eu tenho que vigiar até onde eu vou sentar, até mesmo para um lanche. Eu posso depois do culto sair para um lanche, mas quem que vai sentar com você depois do lanche, além de Jesus? Será que a pessoa que te fez um convite para aquele lanche, ele está revestido das armaduras e do poder de Deus? Ou ele ali depois daquele lanche, ele vai te armar uma armadura, uma armadilha, para te colocar numa emboscada? Olha, o culto até acabou, a porta fechou, a janela, foi fechada, já desligou a luz. Mas e depois que a gente sai daqui do culto, como que somos nós como cristãos? Como é nossa vida depois que somos cristãos? Porque é fácil ver que pastores, pessoas que vêm de fora ministrar aqui, pessoas que vêm de fora louvar ao Senhor aqui. E depois que eles saem daqui, como que são eles quando nós, a igreja de Jesus, não vê, mas Deus vê? Será que nós, como ministros do Evangelho, que estamos de pé, cuidando para não cair, nós somos exemplo na nossa casa? O marido é exemplo para a sua esposa, esposa para o seu marido, filhos para os seus pais, pais para os seus filhos. Será que nós, como cristãos, somos de pé lá no trabalho que a gente exerce? Será que no trabalho que nós estamos hoje, para a glória de Deus, eles reconhecem nós como cristãos, que estão firmes na rocha, de pé, como a palavra diz, cuidando para que não vai cair? Será que na faculdade, no colégio, as pessoas, os alunos, os nossos coleguinhas, reconhecem nós, estou falando de nós que estamos na casa de Deus, como cristão? Eu louvo a Deus que a minha casa tem me reconhecido como um cristão, porque cada vez que eu estou posicionado de pé na presença de Deus, eu tenho colhido os frutos no secreto. Quantas coisas boas fez o Senhor por mim, por isso que eu estou alegre. Hoje eu estava almoçando com minha mãe, estávamos alegres no Senhor, porque quantos anos eu não vivi isso que eu estou vivendo hoje, mas para que isso viesse a acontecer, e ainda vai acontecer muito mais, eu tenho que estar de pé na presença de Deus. Aleluia. Eu acho lindo que a Bíblia também, ela fala que o justo, ele pode cair até 7 vezes, Deus por sua misericórdia, ele vai lá e levanta, mas vamos cuidar para que não venha cair. Quantas pessoas Deus já levantou várias vezes, até mais de 7, mas estão de volta lá no monturo do lixo, e aquelas que até voltou e depois não voltou mais, morreu lá na forma do pecado. Um foi que pregava, cantava, foi lá para a balada lá sofreu um acidente e morreu. E agora? Ontem eu vi morreu um jovem em São João, cantava para Jesus, pregava para Jesus, mas saiu da presença de Jesus, foi para um barzinho, houve uma briga, ele foi esfaqueado e foi morto. Olha que triste, mas estava de pé. Mas por não vigiar e não renunciar ao desejo da carne, o pecado levou ele para ali. Porque a palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso derredor, mas quem tem que vigiar para não pegar os banquetes do inimigo é eu e você que está aqui nos assistindo essa noite. Glória ao nome de Jesus. E essa mensagem, ela sempre fala muito para que nós adultos, jovens, principalmente para adolescentes, jovens, o banquete do inimigo, ele é muito cruel. E a Bíblia vai nos orientar que há caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos, mas só parece ser bom, mas é um caminho de ruína, é um caminho que te leva para o inferno. Então nós temos que vigiar para que a gente não saia desse caminho de Jesus para ir nesse caminho que enche os nossos olhos. E então de Deus a mensagem que foi dada por Jesus nessa noite, quando eu fui sentar ali um pouquinho, a Cássia veio trazer ali umas coisas de Deus e foi se encaixando justamente com a mensagem de hoje.
Nós temos que se policiar até por causa do telefone. Nós temos que se policiar até o que a gente vai assistir na TV. Na minha casa, pela misericórdia de Deus, eu não assisto mais TV. Não que não tenha televisão lá em casa, mas eu assisto aquilo que glorifica o Senhor hoje. Mas outrora em casa havia muito novela, essas coisas. E tudo que aconteceu na minha casa foi aquilo que um dia passou na novela. Um dia o que aconteceu no jornal de notícia triste, foi um dia a minha casa foi triste lá no jornal, irmão. Talvez o casal que está aqui nos assistindo glorifique a Deus pela vida de vocês, fique firme, viu? Porque o Senhor vai honrar vocês. Crê somente, posição, porque o Senhor tem uma bênção para vocês dois. A cidade, ali onde vocês moram, vão reconhecer vocês como servo de Deus. E vocês sabem onde vocês moram, o lugar é um pouco diferente, mas não é o diferente é o lugar. É nós que vamos ser diferentes no lugar. Eu moro num lugar também que é uma loucura, mas eu sou a diferença naquele lugar. E todas as vezes que eu passo perto daqueles meninos que mexem com tráfico, eles reconhecem a mim como cristão. E todas as vezes que alguém está passando um aperto X, as pessoas correm lá dentro de casa, eu sempre mostro para o pastor e a casa. Quando o negócio está se roxando, os meninos vão lá para minha casa. Glória a Deus por isso. Pelo menos é um refúgio de Deus que eles têm ali, para aprender um pouco da palavra de Deus e eu ensinar para eles, olha, sai desse caminho. Então, quando eu falo que a gente tem que ouvir, a gente tem que ler, a gente tem que assistir aquilo que vai nos motivar a ir para a presença de Deus. Eu sou de pouco amigo, muito pouco amigo, quase nada. Eu amo meus amigos que um dia Deus fez eu abrir mão deles, alguns eu consiga ter acesso, mas esses que eu consiga ter acesso são pessoas que glorificam o Senhor comigo, torce porque eu estou na presença de Deus, mas são pessoas que não vêm para poder me prejudicar na presença de Deus. Claro, quando eu vejo que o negócio, o assunto não está agradável na mesa, eu me retiro devagar porque eu preciso de sair para eu não cair em tentação. Eu acho bonito também, a palavra de Deus fala, você pode, tem uma escrita que veio ao meu coração que eu deixei assim, você pode ser bom de oração, mas se não vigiar você cai. Talvez você pode ser um homem bom de oração, uma mulher boa de oração, um homem que canta bonito, prega bonito, mas se você não vigiar, meu amor, o negócio fica estreito, o negócio fica triste. Quantas pessoas eu estava lembrando hoje, eu fui em Brasília uma vez, eu e um jovem, e quando nós descemos do aeroporto, Deus usou uma mulher dentro do aeroporto, uma mulher moradora lá do aeroporto. Ela morava lá, eu acho que ela mora lá até hoje. Ela viu o meu amigo descendo do aeroporto, do avião comigo, e ela foi até ele, ela esperou ele ir, e foi até onde ele estava, porque ele foi pegar a mala dele lá fora. E ela falou para ele assim, no nome de Jesus, ei jovem, você veio para um ambiente profético esses dias, hein? 4 dias, o maior congresso de jovens aqui em Brasília, nunca esqueço disso. Mas você veio de uma cidade tão pequena, aonde você prega bonito mesmo lá. Deus te usa pela misericórdia, jovem. Mas aqui Deus vai te honrar em Brasília. Mas quando você voltar, e ela fez assim com a mão, tem um banquete desse tamanho. Se você não vigiar, você vai cair nele lá. Amados, nós vivemos o extraordinário de Deus lá em Brasília. Na volta eu paro em Belo Horizonte, fico lá com o irmão dele que estava com câncer. Fui cuidar lá para a mãe dele vir para cá descansar e eu fiquei com a criança. E o Luiz veio para cá. Quando ele veio para Vila Nova, o inimigo não brincou. Foi aparecendo aqueles monte de banquete para ele. E sabe aonde que ele caiu? No lugar que ele pregou, na cidade que ele pregou, em frente à igreja que ele congregava. Mas Deus sempre vai avisar antes. Deus sempre avisa o servo fiel antes. Olha, sai um pouco desse caminho. Às vezes Deus vai levantar um obreiro, uma obreira, ou alguém de oração, com uma revelação espiritual. Olha, esse caminho que eu vi, eu tive uma visão e tal, não está legal. E Deus, né, pela misericórdia, chega pessoalmente na pessoa e fala assim, ó, eu tive uma visão assim, olha, assim, cuidado. Então é uma visão que Deus está te mostrando que o lugarzinho que você está pisando não está agradando Ele. É um caminho que vai te levar para a ruína. Então Deus sempre vai levantar alguém pela misericórdia para nos direcionar, para que nós podemos ficar posicionados na presença de Deus. Amados, continue na presença de Deus. Continue se fortalecendo pela palavra de Jesus. Porque a palavra é um manual perfeito de Deus para nós. Às vezes ela vai vir como bálsamo mesmo, todos os dias. Às vezes ela vai vir algo de revelação para que Deus te entregue uma profecia. Mas às vezes ela vai vir com algo que vai te exortar. Imagina o momento que Jesus vai chegar até você e dizer, olha,
Tem um negócio que você faz dentro da sua casa que não está me agradando. Agradeça a Deus por isso, irmão. É um poder de Deus te corrigindo para você se endireitar na presença de Deus. Às vezes Deus vai levantar até mesmo a nossa liderança pastoral para nos orientar. Olha, não é que o pastor é ruim, não é que a casa é ruim, é porque nós, como ministros do evangelho, biblicamente, estamos te orientando. Olha, não vai mais naquele lugar, não. Sabe aquela amizade que eu sei que você gosta dela? Abre mão dela um pouco, para que você vive o propósito de Deus, e através do propósito de Deus em você pega aquela pessoa que está lá no mundo do monturo do lixo, e você traga para a presença de Deus. Você imagina nós, como cristão, ver alguém que está no pecado, que a gente sabia que estava no pecado, e nós, como cristãos que estamos de pé, ver ele ali morrendo, e Jesus vai falar assim: engraçado, você está perto dele, hein? Se esses dias você estava bem do ladinho dele, até os papos não agradavam, o cara morreu hoje, e agora? Você poderia ter sido exemplo para ele naquele momento que você estava do lado dele. Amados, que nós íamos ser exemplo de Deus para alguém. Recentemente morreu um jovem ali perto da minha casa a tiros. E depois eu fui lá no Instagram para ver quem era. Ele tinha exatamente o mês de batizado. Olha só que triste. Eu tenho esse vídeo até hoje no telefone. Ele tinha exatamente o mês de batizado, mas desviou do caminho de Deus. Foi morto ali perto da minha casa de uma forma cruel. Eu vi lá quando os pais dele chegaram, o pastor, esqueci o nome do pastor agora, foi lá. Aquele pastor só sabia chorar. Ele gritava, na verdade. Ele falava: meu Deus, e agora? Então, amados, essa mensagem ela venha a ser cravada na nossa alma. Que a nossa casa seja casa de adoração ao Senhor. Que o que a gente assiste na televisão, em nome de Jesus, saiba o que vai assistir na sua casa, para que o seu casamento fique bom, para que os seus filhos fiquem bom, para que as pessoas que cheguem na sua casa fiquem bom no espiritual. E quando eles entrarem na nossa casa, não, tem glória de Deus aqui, porque as brechas foram tampadas. Foi a casa ministrou aqui agora cedo. A gente tem que aprender em nome de Jesus a fechar as brechas. O diabo não tem culpa nenhuma quando você abre brecha para ele. Ele está ao nosso derredor, mas ele só está esperando você fazer assim, ó, abrir uma porta. Se abrir uma porta, ele entra. E se ele entra, ele faz um estrago. Então, em nome de Jesus, que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, venha nos ajudar a ficar de pé. E que nós, estando de pé, nós venhamos fazer que outro fique de pé também. Que a nossa família fique de pé também. De pé na presença de Deus. Eu tenho passado uns momentos, sim, não comigo. Eu, pela misericórdia, estou bem buscando em Jesus. Mas às vezes o inimigo, ele assola alguém da nossa família, que um dia conhecia a mensagem de Deus, até cantou, até pregou, e hoje, por causa do pecado, estão desviados, estão passando por uma luta. E para eles sair daquilo que eles mesmos entrou, está sendo dificultoso. E eu pego como exemplo, meu Jesus, eu tenho que ficar de pé, porque olha ali o meu irmão de sangue como ele está. Olha lá o meu outro irmão de sangue como ele está. Eu tenho um irmão, irmãos, graças a Deus hoje está livre, está solto. Mas até uns meses atrás ele estava nessa prisão aqui. Mas um dia ele pregava no altar. Ele cantava no altar. E ele era dizimista no altar. Mas abriu brecha para o diabo. Levou ele para a prisão. Mas prove o Senhor que na minha casa tem alguém de oração profética. Que eu declaro todos os dias que eu e minha casa iremos servir ao Senhor. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar de pé. Eu tenho que ver a misericórdia de Deus se manifestando na minha casa. A nossa internet é muito bom para quem sabe usar o Instagram, TikTok, etc. Mas sabe usar para edificação sua, e através de você, em nome de Jesus, você pode edificar alguém. É tão bom quando alguém abre algum meu lá e vê alguma coisa que é agradável aos olhos de Deus e é edificado. Para quem me tem no WhatsApp, eu sempre mando uma mensagem diária, todos os dias. E eu creio que quem lê recebe da parte de Deus. Porque antes de eu mandar uma mensagem para alguém, primeiro ela tem que me edificar. Aleluia. E essa é a mensagem que eu tenho de Deus nessa noite para todos nós. E tem uma mensagem também na Bíblia que vai dizer assim: não me deixe cair em tentação, mas me livre de todos os mal. É Jesus nos orientando também. Olha que mensagem, Jesus sempre nos orienta: não me deixes cair em tentação, mas me livre de todo mal. Jesus vai te ajudar a não ficar em tentação. Mas para que você se livre do mal, é você que tem que correr dele.
Então que nessa noite a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, a sociedade reconheça nós como cristão. Quando você vê alguém que está caindo, você que está de pé, ajude a cair com sabedoria. Ajude a levantar com sabedoria. Eu tenho sido sim canal de bênção para minha casa com meus 2 irmãos. Eles se levantar de novo. Porque se hoje eu estou aqui, foi porque um deles foi servir Jesus primeiro. Um deles foi reconhecer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Se hoje eu estou aqui, porque alguém lá em casa um dia se posicionou e declarou vida sobre mim. Um dia eu estava morto espiritual. E hoje eu estou vivo em Cristo, declarando vida aonde ainda está morto espiritual. Mas eu creio que muito breve, não só os meus 2 irmãos, mas todos os outros vão aceitar Jesus como o único salvador da vida deles. Assim os meus amigos, meus colegas, as pessoas do meu trabalho, a sociedade. Vem em nós a mensagem de Cristo. Nós vamos ser a carta para que as pessoas leem em nós uma pessoa transformada por Jesus. É tão bom quando a gente passa na rua, alguém que outrora não via a gente há tanto tempo, fala assim, nossa, mas você está diferente, né? E a gente tem mensagem para ditar. Foi Jesus. Foi Jesus que me transformou. E é Jesus que me transforma todos os dias. E eu glorifico a Deus que até aqui o Senhor me deu essa mensagem. E que essa mensagem ela venha ser bálsamo para nós nessa noite que estamos na casa de Deus, cuidando para que não caiamos. Em nome de Jesus. Amém?